Amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sábado, dia 8 de abril de 2023, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Queridos, muito obrigado por me apoiar, por divulgar e compartilhar os meus vídeos, pelos comentários que vocês fazem após assistirem cada vídeo. Muito obrigado mesmo de todo o meu coração. Vocês fazem parte da minha família e eu parte da família de cada um de vocês. Eu estou muito feliz, muito alegre por esse entendimento que o Espírito Santo tem me dado acerca do Evangelho da Graça de Deus. E eu fico a pensar quantos anos eu permaneci cego, com um véu sobre o rosto, com a mente atrofiada, lendo, mas não discernindo, fazendo o jogo do sistema religioso, ensinando preceitos dos homens, praticando obras, vivendo debaixo de rudimentos, fardos sobre os meus ombros, e achava que estava liberto, que vivia uma liberdade. Mas hoje, com a mente ativada, com o entendimento dado pelo Pai dos Espíritos, percebemos que nós não compreendíamos nada. Hoje eu quero vos falar acerca de um tema bastante polêmico. Polêmico, como muitos, são polêmicos, porque não há o entendimento, É sobre a visão do vale dos ossos secos. Quantas das vezes eu vi e ouvi pregadores fazendo sensacionalismo, mexendo com as emoções, com os sentimentos das pessoas, ao fazer a leitura do capítulo 37 de Ezequiel e ao ler todo este capítulo. E daí começar a dizer coisas estas que comoviam as pessoas. E assim, aparentemente havia um balançar das pessoas que ali se achavam dentro daqueles lugares por ocasião dessas pregações, dessas mensagens. O tema é: vamos aprender o porquê do vale dos ossos secos. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos, numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor, tu o sabes. Depois vocês fazem a leitura do 4 em diante, mas eu quero ler o 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu, e nossa esperança, nós estamos cortados. Quem eram esses ossos? Como eu li aqui no versículo 11. Responde: esses ossos são todas a casa de Israel.
A Bíblia, ela foi escrita por judeus. Toda ela é escrita também para os judeus. E a linguagem é dentro de uma cultura judaica, dentro do entendimento dos judeus. A Bíblia, ela é cheia de metáforas, de alegorias, de figuras de linguagem, de símbolos. E então, isso era dentro da compreensão daquele mundo dos judeus, que os gentios e os estrangeiros, e outrora nós estávamos incluídos como gentios e estrangeiros, não tínhamos nada a ver com a comunidade judaica. Não se tratava de gentios ou estrangeiros. Muitos pregadores, principalmente os pentecostais e os neopentecostais, como eu disse no início, eles gostam de fazer sensacionalismo, mexendo com a emoção, com os sentimentos dos seus ouvintes, dos seus fiéis, das pessoas incautas. Um dia nós éramos também incautos, porque vivíamos debaixo de uma suposta autoridade espiritual de homens, debaixo dos seus preceitos, dos seus achismos. Então eles trazem tudo isso para os nossos dias. Daí eu pergunto, antes do Cristo vir, havia neles alma vivente? É uma pergunta que eu faço. Que nós encontramos aqui nessa profecia de Ezequiel? Deus falou pelo profeta que iria colocar espírito nas almas viventes, porque não tinha espírito nas almas viventes. Então, ele fala por meio do profeta que ele iria colocar, como assim aconteceu com Adão. Não foi isso que ocorreu quando ele criou Adão? Colocou em Adão o quê? O espírito, naquela alma vivente. Então nós perguntamos, quando se cumpriu essa profecia de Ezequiel capítulo 37? Eu quero ler no livro Históricos de João, no capítulo 7, no versículo 37. Se não, vejamos o que diz. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e chamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então isso aqui explica a visão de Ezequiel do capítulo 37. Deus falava pelo Espírito, mas neles não havia o Espírito. Daí o porquê de ossos secos, sequíssimos, mortos, espiritualmente falando, sem vida. Eu não estou aqui querendo sobrepujar quem quer que seja, mas não é isso que acontece ainda nos nossos dias dentro das sinagogas. As pessoas cumprindo lei de Moisés ainda, praticando obras,
Elas estão o quê? Mortas. Mortas o quê? Espiritualmente. O Espírito, ele dá o quê? Ele dá vida. Então, naqueles dias que Deus falava pelo Espírito e não havia Espírito neles, o Espírito era sob medida. Era sob medida. No Salmo 51, Davi, ele começa dizendo, pedindo a Deus, já lá quase nos versículos 10, 11, salvo engano, ele diz assim, torna a dar-me o teu Espírito. Se ele disse, torna a dar-me o teu Espírito, era porque o Espírito de Deus já não estava mais nele. E ele estava se sentindo o quê? Distanciado de Deus. Davi, que falava com Deus, que tinha uma intimidade com Deus, que foi o escolhido de Deus para governar sobre o seu povo, ele agora se encontrava nesta situação. Então, quando se tinha esse espírito, produziam-se frutos. E Davi não estava mais produzindo frutos. E ele estava incomodado na situação em que ele se encontrava, em que ele vivia. Então ele disse, torna a dar-me. Eu quero voltar a sentir a alegria. Muitos nos dias de Jesus não tinham o Espírito, a não ser aquele espírito imundo que foi enviado por Deus como parte das maldições de Deuteronômio. Esse espírito imundo, que João, ele fala dele também, lá no capítulo 21 do Apocalipse, desses espíritos imundos, que eu tenho uma mensagem aí no meu playlist, que espíritos imundos são esses. Então muitos tinham esse espírito imundo, mas não tinha o Espírito de Deus. Então quando se cumpriu essa profecia de Ezequiel, capítulo 37, o versículo 9, que diz assim, o versículo 9 diz assim, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Quando então se cumpriu isso? Depois da cruz, que passaram a viver os últimos dias, que o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28, ele profetizou que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Dia do Senhor, dia do juízo, dias esses que já se foram, que já aconteceram, que já ocorreram, mas os religiosos, eles aguardam ainda esse dia acontecer. Então, se isso não aconteceu, que esse dia do juízo veio entre os anos 66 e 70, onde estão os dons religiosos? Se os últimos dias ainda não vieram, aonde estão os dons? Quantos enfermos existem, cegos, leprosos, paralíticos, surdos, mudos? É o que nós mais vemos aí. Pessoas enfermas, doentes, desesperadas, aflitas, com dores, passando por essas situações. Onde estão os dons? Se os últimos dias ainda não aconteceu, por que vocês dizem terem os dons?
que operam milagres, sinais e prodígio. Vocês não dizem que tem esses dons? Que vocês receberam esses dons? Então por que essa operação de milagres, de maravilhas não acontecem? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, se não vejamos, 1:10 de Apocalipse, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E com detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. João diz o quê? Que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em Atos capítulo 2, dos versículos 14 ao 20, quando fala no dia do Pentecoste, se cumpriu esta visão. Aqui no dia do Pentecoste se cumpriu essa visão que o profeta Ezequiel teve, que o Senhor lhe mostrou, que o Senhor lhes disse. Joel profetizou que nos últimos dias seria derramado sobre eles o Espírito. E isso aconteceu, isso ocorreu. Essa profecia se cumpriu nos mortos viventes. A profecia do vale dos ossos secos. Quando se cumpriu essa profecia do vale dos ossos secos? Que se cumpriria em quem? Nos mortos viventes. Isso ocorreu, isso aconteceu. Como eu já disse, está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Foi derramado ou não foi derramado nos últimos dias? Os discípulos curavam em seu nome. Milagres e prodígios aconteciam naqueles dias. Havia sinais e maravilhas. Paralíticos andavam, surdos ouviam, cegos viam, coxos se levantavam. Eram muitos milagres que aconteciam naqueles dias. Eles tinham os dons de operações de milagres, de sinais e maravilhas. Lembra do milagre na porta do templo? Quando João e Pedro subiam, e lá tinha um homem na porta do templo, e ele lhe estendeu as mãos pedindo esmola. Eles disseram: não temos ouro, não temos prata para te dar, mas o que nós temos, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e andou. Porque o próprio Nazareno disse a eles: em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, expulsarão demônios, que eram pessoas doentes. Endemoniadas significava pessoas doentes, precisavam de cura. E essas pessoas foram curadas. Então hoje não existe mais. Esses dons não existem mais como os religiosos dizem que existem. Se existem, onde eles estão? Por que as coisas não acontecem? Lembra aí no Covid, eu disse na última mensagem, quando um grande líder de uma grande denominação evangélica pentecostal, ele convocou todos os demais líderes religiosos para que se proclamasse um jejum e oração, para que as pessoas não ficassem doentes, não pegassem Covid e não viessem a falecer e morrer. E morreram mais de 600 mil pessoas. Milagres não ocorreram, não aconteceu. Perdemos muitos amigos, pessoas da família.
Quantos crentes morreram, quantos pastores faleceram. Eu mesmo conheço muitos que morreram, e não foram poucos, morreram de Covid. Então onde estão, religiosos, esses dons que vocês dizem que têm, que ele deu? Então, se ele deu esses dons a vocês e essas coisas não estão acontecendo, eu pergunto, ele mentiu? Por que que nos dias do Cristo Nazareno esses dons estavam em evidência e os milagres aconteciam, os sinais aconteciam? Sabe quando se deu o fim disso? Eu quero ler em 1 Coríntios, Paulo escrevendo, no capítulo 13, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Todos esses dons já tiveram seu fim, como eu disse na última mensagem. Terminaram. Deus deu o fim de tudo isso no ano 70. Tudo se cessou, tudo terminou, porque tudo se cumpriu. Tal como as profecias dos profetas e do próprio Nazareno. Então o que é que permanece hoje? Que dons os que ainda permanecem? Versículo 13 de Coríntios 13 diz: permanecem agora esses três. Quais? A fé, a esperança e o amor. E o maior desse é o amor. Temos que amar a Deus mais do que tudo e do que todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Mesmo que estivermos desempregados, doentes, vivendo em adversidade, temos que amar a Deus mais do que tudo, porque tudo é a vontade de Deus. Ele é o Senhor de tudo e de todos. E amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Esse é o amor que permanece dos três: fé, esperança e amor. Os três permanecem, mas o maior desses três é o amor. Queridos irmãos que ainda vivem nessas sinagogas, presos a um sistema religioso, sabe qual é a maior cura? Não é do canceroso, não é do paralítico, do cego, do surdo, ou daquele que tem uma enfermidade, uma doença qualquer, por menor ou maior que seja. A cura é na mente. As pessoas precisam ser curadas na mente. Essa é a principal cura. É abrir o entendimento, ser salvo na mente, para poder reinar em vida. Reinar em vida. Reinar em vida. A graça mostra isso. Nós estamos reinando em vida. Aconteça conosco o que acontecer, estamos reinando em vida. Estamos voltados para as coisas do alto, de cima, as coisas de Deus, porque nós somos espirituais. Estamos já com Ele, por fé, assentados nas regiões celestiais. Reinamos em vida, crescemos em graça e no conhecimento, entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E assim nós vamos avançando, vamos prosseguindo, vivendo por fé, tomando posse de tudo e de todas as coisas que Ele fez. Não vivemos aí como religiosos, pedindo, me dá isso, me dá aquilo. Fazendo obras, indo para os templos, dizendo que lá é a casa de Deus, que lá Deus está, que lá que se adora a Deus. E lá ficam-se horas e horas ouvindo um, outro cantar, outro pregar.
e ali se tira oferta, se recolhem dízimos das pessoas, e depois cada um vai para o seu lado, e não se vê mais, e ninguém está aí, nem aí para o outro, e o líder, ele entra no seu carrão. Tem templos que tem até pista de helicóptero, e vai para sua casa nos melhores automóveis, e muitos do que ali estão passando necessidade. Essa é a mais pura verdade. Mas nós que temos a mente ativada, o entendimento, reinamos em vida. O seu reino está dentro de cada um de nós. Não vamos ao templo, não frequentamos templo, não participamos de cerimoniais, não seguimos preceitos dos homens, não vivemos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Foi isto que o ressuscitado disse a Paulo: a minha graça te basta. E hoje, para nós, o que nos basta é a sua graça. Fica aí esta palavra. O porquê do vale dos ossos secos. Já aconteceu? Já se cumpriu? Se cumpriu? Quando foi que isso se cumpriu? Quando foi que isso ocorreu? Ouça esse vídeo e você entenderá esta visão de Ezequiel capítulo 37. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Se gostou, dê um like, divulgue e compartilhe. Vamos espalhar as mensagens do Evangelho da graça de Deus. Nós da graça de Deus amamos vocês.